Gravação. Hoje teremos o prazer de receber o professor Dr. Vitor Hugo Trisca, com sua palestra intitulada Uma Psicopatologia Menor, em José Falero. O professor Dr. Vitor Hugo Trisca possui graduação em Psicologia pela UFRGS, especialização em atendimento clínico, com ênfase em psicanálise, clínica de atendimento psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também possui pós-doutorado no PPG em Psicanálise, Clínica e Cultura na mesma instituição. É professor substituto no Instituto de Psicologia da UFRGS e em cursos de especialização em psicanálise. Trabalha com clínica, psicanalítica, atendimento, supervisão e ensino, em consultório particular, e exerce também atividade de extensão em supervisão clínica, clínica de atendimento psicológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisador interessado em teoria técnica e epistemologia da psicanálise e suas relações com a psicopatologia e a literatura na contemporaneidade, com publicações sobre os temas. É com imensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos e a todas por estarem conosco neste momento. O espaço é todo seu, professor Dr. Vitor Hugo Trisca. Muito obrigado, Diógenes. Muito obrigado a todo o grupo de pesquisa, literatura, gênero e psicanálise por esse convite, assim como as demais instituições que organizam esse evento. Uma honra participar, fico assim muito contente de ter sido convidado, de poder participar, e também não deixa de ser uma oportunidade para a gente se colocar a trabalhar sobre coisas que nos interessam e às vezes em outras situações não faríamos, né? E nesse caso tive a oportunidade, assim, logo que recebi o convite, estava lendo o José Falero e pensei, bom, por que não, né? Se não esse autor, num congresso de literatura e psicanálise, né, qual outro? Então, acabou indo por aí minha escolha. Saúdo também todo mundo que está aí online participando. Fiquem à vontade, eu acho que temos um tempo reservado depois para perguntas, questões. Vai ser uma imensa satisfação poder trocar ideias com vocês. Mas então, né, feitas as saudações, agradecimentos, e de toda forma já parabenizo, né, o grupo que organiza esse evento. Eu sei que não é nada fácil organizar eventos, reunir pessoas, né, toda uma função, então parabenizo e pela empreitada. Então, gente, o título dessa comunicação, que é um trabalho em andamento, tem suas várias pontas soltas, mas também tem uma série de propostas, é Uma Psicopatologia Menor em José Falero. Vou falar um pouco dele depois, vou falar bastante dele depois, na verdade. Minha primeira sugestão de título, minha primeira ideia, seria Uma Psicopatologia Regional em José Falero. Regional como oposto a universal, né? São termos que eu vou usar bastante nesta noite. Depois, inspirado um pouco por uma certa intuição que tive, né, a respeito da literatura menor, tal qual ela aparece no Deleuze e Guattari, no livro dele sobre o Kafka, acabei trocando o título ali no meio do caminho, no final do caminho, aos 40 e tantos do segundo tempo, quando o material de divulgação já estava pronto, ou quase isso, para então Uma Psicopatologia Menor em José Falero e não Uma Psicopatologia regional, mas acho que a escolha desses termos vai ficar mais nítida mais adiante. Então, gente, para quem não conhece, tá, o José Falero é um escritor porto-alegrense, morador do bairro Lomba do Pinheiro, que é um bairro periférico de Porto Alegre, muito grande. Quando jovem, assim, na adolescência, não sei as datas exatas, mas, bom, ali, né, na adolescência, ele interrompeu os estudos escolares devido, como ele mesmo diz, à fome, que é um tema bem presente na escrita dele. E aí ele foi trabalhar como ajudante de pedreiro, como supridor, a gente vai ver isso aparecer no livro dele depois, como porteiro,
e assim por diante, né? Interrompeu os estudos e foi trabalhar. Nessa época, enquanto ele trabalhava nesses empregos, já adulto, ele começou a ler, quer dizer, ele já lia antes, começou a ler literatura, de fato, né, relutantemente, ele diz, por incentivo e quase por provocação da irmã dele, né, que o desafiava a ler. Duvido de começar a ler. Ele começou a ler por incentivo dela, e aí também começou a escrever por iniciativa própria, estudando, buscando livros, com os seus próprios meios, e ele mesmo se define um autodidata. Né. Então, em uma entrevista, eu vou trazer alguns trechos de entrevista dele aqui também, onde ele comenta a própria obra, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora. Ele diz o seguinte, do meu ponto de vista, numa crônica, vou trazer alguns trechos de crônica, alguns trechos do romance, Os Supridores, outros trechos de entrevista, e aqui é um trecho de uma crônica. Tá? Ele vai dizer, do meu ponto de vista, a vida servia era para isso, para poder escrever. Era a serventia da vida. Tem coisas que a gente faz para poder viver, mas a gente também precisa viver por algum motivo e não apenas pelo medo da morte. E eu, para viver, vestia uniformes amarrotados, empunhava paz, mas, se vivia, era única e exclusivamente pela esperança de um dia poder ficar nu e empunhar a caneta. Eu precisava dessa esperança. E nas vezes em que duvidei, nas vezes em que não confiei em mim mesmo, nas vezes em que a fome me torturou, nas vezes em que senti a esperança minguar, nas vezes em que me senti culpado e tive ódio de mim mesmo por desejar o impossível, quero escrever, ninguém sabe o que sofri, e ninguém nunca vai saber. Nenhum outro sofrimento foi tão brutal e devastador. Então, para quem se interessa mais, há várias entrevistas dele contando como isso aconteceu, mas eu sugiro, né, que acompanhem, né, nas crônicas, principalmente desse livro aqui dele, Mas em que mundo tu vive? Assim, escrito em bom porto-alegrense, em que mundo tu vive? Né? Mas então, contra todas as probabilidades e com muita insistência, o Faleiro conseguiu ser publicado com um livro de contos em 2019, chamado Vila Sapo, que é o nome de uma vila ali naquela região. Depois disso, vejam só, em 2021, o Faleiro vai então completar o ensino médio no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então ele começou a escrever antes de completar o ensino médio. E nesse mesmo ano, 2021, ele concorre ao maior prêmio literário do Brasil, o Jabuti, pelo romance Os Supridores, que tinha sido lançado um ano antes, 2020. Lembrando, escrito enquanto ele era porteiro ou ajudante de pedreiro, enquanto ainda, logo depois já estava no EJA, né, cursando o segundo grau, terminando o segundo grau, e, enfim, é então indicado ao Jabuti nesse contexto. Ele mesmo se define como um homem negro de pele clara, coisa sobre a qual ele escreve em uma das crônicas, ou mais de uma, né, e como um autor marginal periférico. Ele adere a esse rótulo, marginal periférico. Então, os livros publicados dele até aqui são Vila Sapo, que é um livro de contos, o romance Os Supridores, esse de 2020, concorreu ao prêmio Jabuti, e o livro de crônicas, que eu mostrei aqui a capa, Mas em que mundo tu vive? Os outros eu não mostro a capa, porque eles estão no Kindle, mas esse aqui tem impresso, então posso mostrar a capa bonitinho, tá? E são todos publicados, então, de 2019 para cá. É sobre, principalmente, com trechos desses dois livros últimos que eu citei, que eu vou trabalhar, Os Supridores, o romance, e o Mas em que mundo tu vive, que são crônicas. Então, o recorte que eu vou tomar da obra dele tem um misto de ficção e de realidade, e eu não vou considerar essa diferença no material que eu vou usar aqui hoje. Eu me apoio para isso no próprio José Faleiro, que afirma, numa entrevista, agora sim é uma entrevista, o seguinte: eu não fiz os personagens de acordo com o supridor que fui, mas os subsídios para construir um texto é sempre a tua vida, a forma como tu vê a realidade. Tu pode escrever sobre um astronauta em Marte, por exemplo, que é uma experiência que tu nunca teve, nunca terá, mas o teu astronauta pode falar com teu amigo, como teu amigo fala, ou ter o cacuete do teu primo, ou sofrer de amor baseado em um trauma que tu teve no passado. De uma forma ou de outra, a vida das pessoas serve de subsídio para o que elas escrevem, mesmo que o texto saia da boca de personagens que não tem nada a ver com o que a pessoa escreveu, entende? Entendo. Então, eu me baseio nessa própria afirmação que ele faz, ou relação que ele coloca entre ficção e realidade, para
para não fazer uma distinção entre o material que eu estou usando aqui, porque as crônicas não são exatamente a realidade, talvez os supridores, que é a ficção, tenha mais realidade do que as... Enfim, né, podemos pensar uma série de coisas a respeito disso. Mas, para citar mais um trecho dessa mesma entrevista, alguém pergunta sobre o quanto o romance Os Supridores traz algo da realidade periférica, né, para o campo da literatura que circula nacionalmente, e é perguntado o que tem de ficção, o que tem de realidade, e o Faleiro responde nessa entrevista assim: não há imbricações entre ficção e realidade, é só uma história de ficção como qualquer outra, e como qualquer outra história de ficção, tem algo do autor e da realidade concreta ali. Quanto ao tom realista do texto, e essa última parte que eu gostaria de frisar, ele é realista sim, em alguma medida, mas esse realismo é equivocadamente realçado pelo contraste com a tradição excludente da literatura brasileira. Em outras palavras, ele segue: Os Supridores parece mais realista do que de fato é, e o que provoca essa ilusão é o fato dele estar inserido no universo literário brasileiro, que historicamente prefere representar a classe média branca do que o povo. Então, muito, muito importante esse destaque que ele faz. Bom, a gente vai ver ecos disso ao longo de outras questões que vamos trabalhar, né? Então, o que eu gostaria de destacar na obra do Faleiro, entre várias possibilidades que a gente tem aí, embora seja uma obra até então curta, né? Ele é jovem, vai escrever bastante ainda, para nossa sorte. O que eu quero destacar é como é descrita a falta de perspectiva, uma desesperança que deprime diante da realidade social que é cruel, do absurdo das relações humanas diversas que ele narra, especialmente as relações trabalhistas, e que acontecem num contexto de alta desigualdade social e de, muitas vezes, violência. Então, diante da incontornabilidade dessas condições materiais que são absurdas, e esse é algo que eu gostaria de grifar, essa palavra, o absurdo, ele vai usar bastante essa ideia, vai tentar destacar o absurdo na obra dele, aparece o grande sentimento de revolta, de inconformidade, que vai se expressar ora de maneira mais introspectiva e íntima, né, como pensamento, como uma revolta mais íntima, ora no agir subversivo e talvez no escrever subversivo. Então a gente encontra esses elementos, é isso que eu gostaria de destacar na obra dele, mas vamos fazer algumas digressões antes de retornar. Bem, o que ele diz sobre o absurdo, né, em outra entrevista, último trecho de entrevista dele que eu vou citar. É preciso desnaturalizar o absurdo se quisermos construir um projeto de nação. Tu passa por uma pessoa caída na rua, por uma pessoa revirando lixo atrás de resto de comida, por uma criança pedindo dinheiro no sinal, e tu não te importa mais, velho. Isso é um absurdo. Então, nesse sentido, coloco meus textos no ângulo que busca provocar, melhor dizendo, o estranhamento e o desconforto, e de fato causa, que força as pessoas a refletirem sobre a violência que foi naturalizada. É o que chamo, então, de destacar o absurdo. Então, o absurdo dele não é o absurdo do Albert Camus, não é da existência, mas é de uma realidade material muito mais cotidiana e presente o tempo todo, né? Então, é diante desse absurdo que os personagens se deprimem, vão desistindo de sonhar um futuro diferente, ou, em outro caso, simplesmente se revoltam. É a partir daí também que nós, leitores, especialmente brancos e de classe média, somos convidados a pensar em como participamos e nos implicamos nessa realidade. Então, essa provocação que ele coloca na literatura dele, eu vou tentar levar para provocar algumas questões da psicanálise, tá? Como a gente vai ver. Então, ao longo dessa exposição, quero citar vários trechos do Faleiro, mas vou deixar agora isso mais para o final, que vão exemplificar bem esses elementos, né? Então, não é preciso se debruçar muito sobre eles agora. Eu quero destacar, sobretudo, em conversa com a psicopatologia psicanalítica, a importância da consideração do sofrimento psíquico através de narrativas, que é uma proposta do Duncker, e como isso talvez nos exija uma reconsideração epistemológica mais severa acerca da nossa racionalidade diagnóstica, o que não diz respeito apenas aos tipos clínicos que a gente categoriza, né? Racionalidade diagnóstica não é só neurose, psicose, perversão, mas a lógica que rege essa distinção, então não diz respeito apenas a isso, mas também aos tipos clínicos mas também as nossas ferramentas de escuta,
nossos meios de clinicar. Eu falo aqui de epistemologia porque me parece indispensável pensar a determinação radical que um contexto sócio-histórico tem sobre as teorias e terapêuticas nele elaboradas. E estamos passando por um momento, tá, que eu acredito ser crucial para o movimento psicanalítico, onde questões de raça, classe, gênero, que antes eram assim sobrevoadas ou ignoradas, têm interrogado diretamente o saber psicanalítico, a formação de psicanalistas e a própria prática clínica em última instância. Tá? Quero propor, então, não como um conceito ou uma noção pronta e bem formada, mas como algo provisório que nos ajude a pensar a ideia de uma psicopatologia menor, no sentido de regional, de localizada, de não universal, e talvez mais eficiente. Para isso, né, a gente vai passar agora pela ideia de literatura menor, no Deleuze e no Guattari, depois algumas ideias do filósofo e sinólogo François Julian, que vai nos trazer algumas contribuições sobre a noção de universal, em oposição ao uniforme e outros. Tá? E depois a gente retorna ao Faleiro, munido desses conceitos para pensar outras questões acerca aquelas primeiras questões anunciadas acerca da obra dele. Então, gente, a gente tem ali, vamos passar agora da literatura menor para a psicopatologia menor. Agora tem uma parte um pouco mais teórica que eu gostaria de trazer, mas ela é importante. Então, no livro Kafka, por uma literatura menor, o Deleuze e Guattari propõem as características do que seria essa literatura menor. Então, eles categorizam assim: A, desterritorialização da língua; B, ramificação do individual no imediato político; e C, o agenciamento coletivo da enunciação. Vamos ver um por um, começando pelo desterritorialização da língua. Esse é um trava-língua, né? Desterritorialização da língua. Segundo os autores, abre aspas, uma literatura menor não é de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior, de forma que a língua aí é modificada por um forte coeficiente de desterritorialização. Isso é pensado, né, por esses autores a partir do caso específico do Kafka, que é um judeu tcheco em Praga que escreve em alemão. E eles vão dizer: a impossibilidade de escrever de outra maneira que não em alemão é, para os judeus de Praga, o sentimento de uma distância irredutível em relação a uma territorialidade primitiva, neste caso a tcheca. Estão lá, mas tem que escrever em outra língua. Por isso, o alemão de Praga, entendem os autores, seria uma língua adequada para usos menores, pois seria já uma língua desterritorializada. Uma autora que trago para conversar com os franceses é a brasileira, Maria Cristina Batalha. Tem um artigo muito útil, muito acessado, que circula bastante por aí, que é o que é uma literatura menor, ao qual nós devemos recorrer na hora de falar desse assunto, principalmente quando não somos assim da área, que é o meu caso. Então ela vai dizer: a ação de desterritorializar associa-se à problemática da literatura menor, pois implica um deslocamento provocado por uma descaracterização cultural, em função do espaço da língua, operada por grupos ou subgrupos étnicos, raciais ou culturais que, em dado momento histórico, acham-se submetidos a um processo de marginalização. Ótima a definição dela e expressa muito bem algumas questões ali que o Deleuze e Guattari pensam. Então, nesse sentido, portanto, menor tem a ver com a variação, com a diversidade, mas também com a infração da norma, com, ela vai dizer, a marginalização social e política que irrompe no campo literário. O que pode se expressar, ela vai dizer, com infração às normas ortográficas, aporte da oralidade, por exemplo, mas em que mundo tu vive, adaptações sintáticas, todos os elementos que a gente encontra aí na obra do Faleiro em abundância, né? Os supridores, os diálogos são escritos em bom porto-alegrês da quebrada, como a gente diz, né? E ele diz que nas primeiras versões dos supridores ele tinha escrito os diálogos em português formal, né, na mesma forma que o narrador, o que soa um pouco ridículo. Depois ele fez ele diz, mas teria sido ridículo, né? Depois ele faz essa mudança, de fato é algo a destacar no livro, né? O formato os diálogos e como eles são escritos, como
oralidade específica trazida para a escrita. Mas sigamos. Então, a segunda característica, né, a segunda característica das literaturas menores, dizem o Deleuze-Guattari, é que nelas tudo é política. Isso eles explicam pelo contraste entre a situação do caso individual nas literaturas maiores e o que eles chamam de caso individual nas literaturas menores. Isso é uma parte mais complicadinha. Então, eles vão dizer que nas primeiras, nas literaturas maiores, os casos são edipianos, ou seja, tem toda aí a questão do Édipo, anti-Édipo, de como, né, eles passam por esse tema no livro Anti-Édipo, claro, mas, bom, não podemos entrar nisso aí. Então, nas primeiras, nas literaturas maiores, os casos são edipianos e não indispensáveis, ou seja, dispensáveis. São mais um caso, e formam um bloco, e tem o social como ambiente. Ele vai dizer que nas literaturas menores, porém, o triângulo familiar, aqui abro aspas, o triângulo familiar se conecta com outros triângulos, comerciais, econômicos, burocráticos, jurídicos, os quais determinam os valores do primeiro. Ou seja, né, o caso individual nas literaturas menores, ele atinge a fronteira com o que é político, e não a fronteira de outros casos semelhantes. O caso de A é parecido com B, ou se distingue do B, não é essa questão. Né? Então, vamos lá, a terceira e última característica, antes de desenrolar um pouquinho melhor as coisas, seria o valor coletivo da enunciação. Eles vão dizer que o talento, talvez no sentido de mestria, a enunciação que é individuada, ela não é separável na literatura menor da enunciação coletiva. E eles vão dizer, o que o escritor sozinho diz já constitui uma ação comum, e o que ele diz ou faz é necessariamente político. Seguem, o campo político contaminou todo enunciado. Dessa forma, eles vão dizer que não haveria mais sujeito, mas agenciamentos coletivos de enunciação. Bem, essas coisas vão voltar. Então, para Maria Cristina Batalha, a autora supracitada, que agora eu vou chamar apenas de Batalha, é importante destacar a contingência no artigo que ela tem, né, o que é uma literatura menor. É importante para ela destacar a contingência e não a necessidade do que se consagra como cânone, como hegemônico, como o que vai se considerar mais característico e exemplar de um período histórico no campo da literatura. E esse recorte deixa à margem, ela vai dizer o recorte do que é hegemônico, o que é exemplar, enfim, deixa à margem, esquece, exclui as obras que são divergentes ou alheias aos critérios de reconhecimento produzidos pelos especialistas de uma época. Embora essa autora insista sobretudo na compreensão da minoridade pela oposição ao que se estabelece como cânone, não é exatamente assim que pensa o Deleuze-Guattari, né? O que Deleuze-Guattari problematizam é menos a atribuição do status ou categoria de menor a certas literaturas do que, abro aspas de novo, as condições evolucionárias de toda a literatura no seio daquela que chamamos de grande ou estabelecida. Então, tem uma diferença aí. Trata-se antes, para esses autores, do exercício menor de uma língua maior, o que permite definir uma literatura como popular, como marginal. Por isso, eles vão concluir, de uma maneira muito magistral, que grande e revolucionário somente o menor. Muito interessante. Bem, seria a obra de José Faleiro um exemplo de literatura menor? Eu fiquei me debatendo com isso e eu desisti de responder, sinceramente. Mas a ideia é outra, tá? Não é responder se há uma literatura menor ou não, mas aproveitar essa ideia de minoridade para extrair outros elementos de narrativas que articulam sofrimento ali na literatura do Faleiro. Então, se respondemos que sim, seria o que o Faleiro faz uma literatura menor, se respondemos que sim, seria no sentido de Deleuze-Guattari, devido à sua dimensão política, coletiva e desterritorial em relação à língua maior, deveríamos pensar isso a partir dos usos específicos da língua portuguesa na periferia porto-alegrense? Ou seria no sentido mais valorizado pela Batalha, por ser uma literatura não canônica? Me parece, tá, que se queremos fazer o exercício de pensar o Faleiro a partir da ideia de minoridade, teria de ser a partir dos critérios dos filósofos franceses, e não da Batalha, porque o escritor porto-alegrense já obteve reputação nacional, é publicado, inclusive fora do Brasil, acho que está sendo traduzido para o francês, se não me engano, Os Supridores vai virar um filme, já está sendo produzido, né, muito interessante, estou ansioso para ver.
é premiado, então ele está longe de ser esquecido pelos arquivos oficiais, porque esse é um dos critérios que a Batalha diz, o menor é esquecido, ele fica excluído dos registros, né? Não é o caso do Faleiro, né? Quero pensar aqui, então, um uso da ideia de menor no campo da psicopatologia, abordada psicanaliticamente, a gente vai chegar lá, sem me ocupar com a questão se o Faleiro produz ou não uma literatura menor, de é situável ou não nessa categoria. Essa noção de menor ou de minoridade, não sei se está ok dizer assim, mas vamos lá, vai ser aproveitada, como eu já disse antes, para pensar uma psicopatologia menor, pois a realidade e os sofrimentos que o Faleiro expressa na obra dele, bem, esses sim são marginais, são periféricos, ou seja, menores, pouco reconhecido nos códigos maiores, assim como incontornavelmente políticos e potencialmente desalojadores para o campo da psicopatologia. Essa é a minha hipótese que eu quero apresentar para vocês. Então, vamos pensar o que é menor numa psicopatologia que pode ser extraída da obra, o que é essa psicopatologia menor que pode ser extraída da obra do Faleiro e que vai tensionar com uma, digamos assim, psicopatologia maior, de tendência universalista, que a gente vai encontrar tanto no DSM, mais genérico, descritivo, quanto na lógica das estruturas clínicas que nós temos no campo da psicanálise freudo-lacaniana, nas estruturas formais, um pouco abstratas, né? Então essa crítica que quero fazer. E aí, que o raciocínio da Batalha, ainda que sugira uma noção de minoridade relativamente diferente da do Deleuze e Guattari, a meu ver, fornece um ponto de articulação importante com a psicopatologia. Eu me refiro à afirmação que ela faz antes, como foi antes citado, da norma como algo contingente. Isso é, aquilo que poderia ter sido diferente, que não foi nem é necessário. Dito de outro modo, a norma a partir da qual se estabelece o que é cânone, hegemônico e mais ainda passível de se passar por natural, é eficiente, mas ela é artificial. Ela é convencional, por assim dizer. Então, a norma que diz o que é funcional e disfuncional, né, trazendo para o campo da psicopatologia, o que é transtorno, disorder, né, fora de ordem, na psicopatologia descritiva do DSM, por exemplo, também é artificial. Então a gente sabe que a cada edição são propostos mais e mais transtornos, a gente tem historicamente um aumento no número dos transtornos, mas não porque estamos descobrindo coisas novas, não se trata da conquista progressiva e contínua da ciência sobre as doenças mentais, né? Conhecíamos 4, agora na próxima edição a gente conhece esses 4 e mais 16, já somamos 20, agora, depois teve o boom, né? Agora passamos para 120, descobrimos 100 transtornos novos, agora 200, mais 80, não é assim, eles não vão se acumulando, né, como as espécies de animais ou de vegetais que a gente vai descobrindo e catalogando. Não é assim que os transtornos são acumulados no DSM. O que acontece, o que a gente observa, né, é que alguns transtornos eles aparecem, eles saem do manual, outros são redescritos, e até a própria lógica do sistema sofre alterações, ou seja, tudo contingente. Se, por um lado, gente, né, isso demonstra que os sofrimentos e as suas apresentações clínicas, elas mudam com o tempo, demonstra também que a política médica de classificação se transforma com o tempo. Não é só, né, os tipos clínicos que mudam e por isso muda o manual. Não, a própria lógica do manual muda. Seria diferente se houvesse, como há décadas se procura, sem muito sucesso, uma biologia das doenças mentais, uma base estável, coisa que a gente ainda não tem. Psicopatologia, então, não é só uma patologia psi, ou o manual onde ela é descrita e classificada, né? Algumas cadeiras, psicopatologia é estudar o DSM, né? Na URGS, psicopatologia é estudar as estruturas clínicas, psicanalíticas, em boa parte, então temos essas variações do que se considera psicopatologia. Ela é essas coisas também, mas é sobretudo, né, e aí eu me apoio na definição que a gente encontra nos autores e autoras do campo da psicopatologia fundamental, né, ela é, antes de tudo, um campo complexo, composto por saberes heterogêneos e instáveis acerca do sofrimento humano, saberes da psiquiatria, da medicina, da psicologia, da psicanálise,
da literatura, né? O Freud já dizia isso, que, né, os escritores criativos antecipam, né, a ciência, e, bom, de certa forma, esse exercício que estamos fazendo aqui hoje. Então vamos lá, gente. A mesma tendência à exclusão ou apagamento das literaturas incômodas, rebeldes à categorização, coisa que a batalha valoriza muito, inapreensíveis pelos critérios vigentes, a gente vai encontrar, de certa forma, na psicanálise também. Onde é que eu quero chegar? Então, no contexto freudo-lacaniano, pelo menos, os lacanianos, freudianos, lacanianos e suas variações, que não são muitas, não, na verdade são. Então, no contexto freudo-lacaniano, por exemplo, a gente tem a dificuldade de situar alguns tipos clínicos em termos de ou em relação às estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão, né? E essa dificuldade tem fomentado que tipos clínicos que são assim rebeldes em relação a essa classificação sejam compreendidos a partir do signo da desordem. Trata-se de um movimento onde o que um sistema diagnóstico não pode acolher, não pode entender, acaba sendo tomado por critérios negativos, isso é, onde um objeto ininteligível não interroga os limites e insuficiências da nosografia, mas seria ele mesmo uma espécie de aberração para quem de alguma determinação. Então, aquilo que eu não entendo, bom, é uma bagunça, é uma coisa, é uma desordem, alguma coisa errada, não tem a ver com a limitação do meu entendimento. Então, são exemplos dessa leitura declinológica, né, eu gosto de citar isso sempre, a tese de um mundo sem limites, que a gente encontra no Lebrun, do homem sem gravidade, que goza a qualquer custo, e a gente encontra no Melman, que diz que passamos do desejo para o gozo, do mundo com gravidade para um mundo sem gravidade. Ele encontra aí no Lebrun um grande interlocutor, que vai falar do mundo que antes tinha limites, que tinha ordem, agora não tem. Então, os casos clínicos, né, eles põem em xeque as nossas classificações do psicopatológico, assim por diante. E a gente encontra no Miller, por exemplo, a ideia do real em desordem no século XXI. Então a gente tem sem gravidade, sem limite, sem ordem, assim como o sujeito desbussolado, sem bússola, sem norte, sem orientação. Né? Então, esses autores e tantos outros inclusive brasileiras, e pessoal da Argentina também, que se baseia, que copia, que replica esses autores, né? Tendem a abordar a contemporaneidade e seus novos tipos clínicos a partir de negatividades, nostalgicamente, como gosto de dizer, idealizando retrospectivamente uma época de ouro da civilização, sem colocar em pauta o alcance da teoria psicanalítica na contemporaneidade. Então, estou falando aqui, gente, dos limites que a gente tem. Né? Esses limites são importantes, porque eu quero discutir com vocês justamente como a psicopatologia psicanalítica, ela parte de um limite importante, que é um limite histórico, um limite social, um limite de classe, né? E como há mais mundo do que isso. Então, tentando tensionar uma lógica mais universalista, mais estruturalista, que se pretende genérica, com as particularidades, a regionalidade dos sofrimentos que existem em um país continental como o Brasil. Tá? Então, para mostrar onde quero chegar e a gente não perder o fim da meada. Então, por que eu disse o fim da meada? Ou o fio da meada, o fio da meada. Bom, qual que será a lógica dessa expressão? Né? Eu se alguém puder me ajudar, agradeço. Então, eu digo que essa estratégia argumentativa desses autores declinológica, porque ela afirma, ainda que indiretamente, que antes houve ordem, houve limite, houve casos mais dóceis em nossos consultórios, e que as novidades de agora são de difícil apreensão, elas são devidas ao enfraquecimento da lei simbólica na cultura, o famoso declínio do nome do pai, né, sobre o qual já escrevi em outro lugar, e quando eu escorrego eu sempre volto nisso. Então, não são teorias que requerem revisão, mas o mundo, é a cultura que decai. E aí vemos os lamentos e clamores pelo retorno da autoridade das figuras paternas, né, supostos organizadores simbólicos do mundo. Então vejam, uma teoria, né, de psicanalistas sobre a contemporaneidade que, embora seja aí dos anos 2000 para cá, predominantemente, ela já envelheceu muito mal, né, conforme a gente vê no campo da política, clamores por um retorno, né, a certas origens brasileiras, um clamor pelo retorno da autoridade na sala de aula, né,
quem tem que vestir azul, quem tem que vestir rosa, toda essa, né, esse retorno autoritário, né, que se busca dessas questões. Mas bem, uma afirmação, né, para tratar desse tema e retornar a uma crítica que quero fazer ao campo da psicopatologia psicanalítica a partir das estruturas clínicas, eu quero pegar aqui do Duncker, no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, livro 2015, a meu ver, soterrado pelo volume de produções que o Duncker teve depois desse livro, mas que é um livro, eu acho que faz marco no campo da psicanálise brasileira, muito importante, né? Acho que poderia ser mais retomado, mais trabalhado, mas eles nos dizem aqui, é preciso deixar de imaginar que a hermenêutica do texto de Lacan ou de Freud é o único método para pensar transformações clínicas que variam conforme a realidade social e cultural na qual o paciente e analista criam, reconhecem e tratam de sintomas, de sofrimentos e de formas de mal-estar. Eu quero repetir isso. É preciso deixar de imaginar que a hermenêutica do texto de Lacan ou de Freud, naquela lição, naquela linha, naquela nota de rodapé, ali sim eu encontro explicação para trabalhar, para responder às críticas que a psicanálise vem sofrendo. Por favor. Então ele diz, né, é preciso deixar de parar de insistir nessa hermenêutica como único método para pensar as transformações clínicas que variam conforme a realidade social e cultural na qual o paciente e analista existem. Né. Sobre isso, né, gostaria de indicar os trabalhos do Beividas, do Valdir Beividas, já de 1 ou 2 décadas atrás, muito importantes, onde ele critica justamente isso, né, que a pesquisa psicanalítica seja a pesquisa dos textos de Freud e Lacan. Claro que nesse recorte não pode, talvez, prescindir desses textos, mas pesquisar novas formas clínicas, novos tipos de sofrimento, né, na nossa atualidade, requer, às vezes, abandonar um pouco obras de outros tempos. Né? Então, essa provocação que ele faz. Tem coisas que a gente não vai encontrar lá, porque nem podem estar lá. Né? E, bem, acho que um bom exemplo muito contemporâneo que a gente tem, né, de como isso costuma dar errado, é a colocação das transidentidades ou transexualidades na categoria das perversões ou das psicoses, porque o Lacan disse uma ou outra vez isso em seus seminários, né, que seria um caso de psicose, porque seria, né, e daí tem as várias reinterpretações que nós temos de analistas mais contemporâneos e bastante assim nostálgicos e apavorados, que acabam encontrando uma interlocução improvável com agentes do nosso governo federal atual, né, e que em breve vai trocar, mas enfim, pois entendem que, né, nas transidentidades haveria uma espécie de rejeição psicótica da lei, ou uma manobra perversa que busca contornar o real do sexo. Então, a gente vê quando a gente usa assim tenta preservar a nossa teoria, né, a duras penas, assim, absorvida, para abordar fenômenos que essa teoria não aborda, a gente vai encontrar esse tipo de problema. Bem, mas não é nosso tema aqui. Então, se buscamos situar o divergente... sobre a expressão fio da meada. Muito obrigado, Poliana. Valeu. Então, se alguém mais estava em dúvida sobre o que é o fio da meada, vamos descobrir logo mais. Bem, gente, não estou com um copo chique para tomar água durante a palestra, mas estou me sentindo em casa porque de fato estou. Mas vamos lá. Então, se buscamos situar o divergente, o novo, em nossas consagradas categorias, repito, corre-se o risco de, mesmo na boa intenção de abordá-lo, colocá-lo na categoria de abordá-lo, a gente acaba colocando essas coisas na categoria daquilo que é ininteligível em si mesmo, e não em relação à nossa diagnóstica. Então, as contribuições do Duncker nessa obra que eu já citei, cujo subtítulo é, aliás, Uma Psicopatologia do Brasil entre Muros, são diversas. Entre elas, eu destaco a ideia de que o déficit paterno, tão central na obra desses lacanianos das últimas décadas, é, na verdade, um déficit do totemismo enquanto esquema explicativo. O Duncker fala em todas as letras. Olha, esse déficit talvez seja da teoria, da base, né, antropológica. Então, estamos discutindo aqui os limites, né, da psicopatologia psicanalítica, por assim dizer, e quero, né, pensar que na literatura, por exemplo, na literatura do Faleiro, outras, né, não hegemônicas, a gente pode encontrar contribuições, pontos de abertura. Tá?
Então, para não perder o fio da meada. Então, totemismo, nesse contexto, para ele, diz respeito à consideração universalista do mito da horda, que tem, entre outros correlatos, uma lógica como a das estruturas clínicas, baseadas em diferentes relação com a lei paterna, que é sobre isso que trata o mito da horda, e não deixa outros espaços, né, o Duncker vai fazer essa crítica para a gente pensar as especificidades do pathos brasileiro. Então, ele vai identificar duas estratégias diagnósticas, eu nunca vi isso tão bem descrito em outro lugar, que a gente identifica na psicanálise. A primeira é das estruturas clínicas, tá? Vou fazer uma breve citação aqui. Ela consiste em separar o que seriam as estruturas universais da racionalidade diagnóstica psicanalítica, ocorrentes em qualquer sujeito, em qualquer época. Então, qualquer sujeito, qualquer época, universal. Daí seria possível deduzir separações e oposições diagnósticas tão genéricas quanto possível. Quanto mais genérico, mais amplo, né? Quanto menos específico, a gente perde amplitude e ganha intensidade. Para isso, a psicanálise precisa estabelecer uma teoria da constituição do sujeito igualmente formal, na qual todas as possibilidades lógicas de variação sejam pensadas a priori. Os métodos estruturais de infiltração antropológica, a formalização linguística e a conceitografia lógico-matemática. Bom, quem pode escrever assim, né? Mas o Duncker está falando dos diálogos do Lacan com o Lévi-Strauss, com o Saussure, com os matemáticos, né? Tudo isso que o Lacan traz para a obra dele, sigo a citação, tem sido constantemente emprestados pela psicanálise para levar essa tarefa a cabo. Pensar em estruturas clínicas que sejam formais, objetivas, ainda que abstratas. Digo, então, da condição de um sujeito que é universal, sem cor, sem sexo, né, ou sem gênero, enfim. A estrutura clínica funciona assim como uma espécie de essência invariante, que define não uma doença, mas uma posição do sujeito diante do outro ou na fantasia, e varia patoplasticamente suas formas sintomáticas de manifestação. A meu ver, nessa descrição ele apresenta muito bem, né, assim, já faz a crítica, ou seja, parece uma essência invariante, é informal, é pensado a priori, mas também já traz o mérito desse tipo de estratégia diagnóstica, como as estruturas clínicas, que é escutar a posição do sujeito na linguagem, né, para além das manifestações sintomáticas, para além dos fenômenos. Então, aí tem um mérito, mas também uma crítica mais epistemológica que se faz a essa lógica. Bem, mas não sobrevoamos aí, né, como trazendo de novo questões de raça, classe, gênero, tão determinantes na realidade social brasileira, e os sofrimentos que são aí idiosincráticos. Bom, a segunda estratégia, essa foi das estruturas clínicas, agora vamos para a segunda, é descrita por ele de uma forma que já serve de crítica a um certo purismo formal da primeira, um purismo formalista, as letras, a matematização. Segundo ele, essa segunda estratégia, que é a da psicopatologia fundamental, consiste em admitir que a psicanálise jamais possuiu uma psicopatologia completamente independente da psiquiatria e da psicologia. É claro que não. Talvez a própria ideia de uma psicopatologia psicanalítica seja desnecessária. Eu já não sei. E a noção de diagnóstico, uma herança maldita da medicina. Será? A psicanálise partilharia com outras disciplinas clínicas o que se poderia chamar de psicopatologia de base, solo comum, representado por descrições díspares e necessariamente indefinidas de expressão de formas de mal-estar e de sofrimento, que cada autor ou escola reescreve a seu modo, e que, de certa maneira, a literatura e as artes já fazem antes de nós. Muito bem. Então, estruturas clínicas de um lado, uma psicopatologia fundamental, heterogênea, né, um diálogo muito amplo aí com a literatura do outro. Então, essa psicopatologia fundamental, eu ia falar literatura fundamental, cheio dos conceitos novos hoje, psicopatologia menor, literatura fundamental, depois tem que me explicar aí por onde é que eu ando pensando, mas bem. Então, essa psicopatologia fundamental supõe um espaço comum entre psicanálise, psiquiatria e psicologia, e vai dizer o Duncker aqui, de forma a preservar o patrimônio clínico e narrativo, noção que vai ser importante para nós a partir de agora, patrimônio clínico e narrativo das descrições psicanalíticas e pré-psicanalíticas. Essa segunda estratégia, segundo ele, seria historicista, enquanto que a primeira, universalista. Universalista. Sobre esta, a das estruturas clínicas, Duncker ainda vai colocar outras questões que são muito bem colocadas. Seriam apenas 3, neurose, psicose e perversão?
Nesse caso, como considerar o autismo? Alguns chamam de psicose infantil, né, de uma pré-estrutura. Né? Outro exemplo de problema, as patologias da infância são realmente diferentes das do adulto? Uma vez que o termo universal sujeito contém todas as nomeações particulares, infância, adolescência, terceira idade, só haveria uma diagnóstica, a do sujeito universal. Né? E essa diagnóstica teria a ver, então, com a relação desse sujeito com elementos estáveis da estrutura da linguagem, como o falo, a lei, a falta, e assim por diante. Né? Feitas essas críticas e considerações mais amplas sobre a psicopatologia psicanalítica, eu quero destacar agora a noção de sofrimento, que vai ser uma espécie de saída que nós vamos encontrar para alguns becos sem saída, né, no qual estamos nos colocando até aqui. Então, quero destacar a noção de sofrimento, que o Dunker traz nesse mesmo livro, e situa como intermediário narrativo, tá, entre narrativo e social, melhor dizendo, entre o mal-estar, que é uma condição genérica do sujeito na cultura, tá, na linguagem, na cultura, como quiserem. Então, seria um intermediário entre mal-estar e sintoma, que seria sintoma, fenômeno específico, clinicamente significante, tá? Então, o sofrimento seria uma experiência compartilhada e coletiva, vejam só que interessante, de forma que, segue ele, atos de reconhecimento ou de desconhecimento transformam a experiência real do sofrimento. Vejam só, sofrimentos que se apresentam em forma de narrativa, cujo reconhecimento, né, cujo acolhimento, cuja codificação transforma a experiência de sofrimento. Fundamental. Ele segue. O mal-estar recebe um nome e quando articulo em narrativa uma forma de sofrimento, torno-me imediatamente parte de uma comunidade invisível, daqueles que já passaram por mim, por isso antes de mim e dos que irão passar por isso depois de mim. Ele fala aqui de uma comunidade invisível, mas a gente pode pensar a série de comunidades que nós temos, né? Bom, na época do Orkut era comunidade mesmo, mas que nós temos, assim, grupos de fóruns, enfim, de pessoas que passam por situações semelhantes e compartilham as suas ideias, né? As coisas pelas quais passam, algum tipo de transtorno, por exemplo, e encontram ali algum acolhimento, um reconhecimento social. Ah, isso do qual sofro tem nome, tem outras pessoas que também sofrem, eu tenho um lugar, eu sou reconhecido por isso. Então, o que ele vai trabalhar é que alguns desses reconhecimentos são improdutivos, porque não ajudam a transformar, a melhorar, digamos, a mitigar o sofrimento, né? São improdutivos, e outros são produtivos. Quando passam por uma indeterminação, quando há um estranhamento a respeito daquilo, isso pode ser tão transformador. Então, ele vai dizer, há um potencial transformativo que a circulação e reconhecimento social de um sofrimento, articulado como narrativa, vou repetir isso, podem ter. Gente, isso é especialmente importante na nossa psicopatologia contemporânea, quando nós temos, de um lado, uma nosografia descritiva como o DSM, cujos transtornos a todo custo se tenta associar a causas biológicas, e de outro, uma psicopatologia psicanalítica que alguns reduzem a estruturas clínicas e formais que são transhistóricas, ahistóricas, indiferentes a tempo e espaço, tá? Não quero dizer assim, de um lado uma coisa, do outro outra, né? A gente está, né, em época de política, é tudo igual, são dois lados. Não estou dizendo nada disso, né? Que estou tentando criar uma posição dura entre DSM, né, e a lógica das estruturas clínicas, sendo que tem um grande intervalo aí, tá bom? Bastante coisa dentro disso. Então a gente tem, de um lado, a base genética, a hipótese da base genética e desequilíbrio químico, e do outro, invariantes universais da linguagem, as estruturas. Não importa o tempo, o local, é todo mundo neurótico, perverso ou psicótico. Então, Dunker vai criticar isso, ele vai dizer que haveria um encurtamento ou condensação das formas de linguagem que a pós-modernidade reserva ao sofrimento, ou seja, que a nossa atualidade reserva ao nosso modo de sofrer. Isso parece resultar em um tipo de queixa igualmente encurtado. Ele vai dizer que em novas patologias baseadas no déficit narrativo, na incapacidade de contar a história de um sofrimento, na redução do mal-estar, à dor sensorial. Algo dói. Por quê? Não sei. Acontece. O que você acha que tem a ver com você? Não sei. Só dói. Né? Ou tô mal. Por quê? Não sei. Só me sinto mal. Dá algum remédio para de complicar a minha vida, né? Ou me ajuda, diz que eu tenho que fazer. Tô mal, não sei. Então, vejam, né? São essas
essas queixas clínicas não raras que nós temos aí hoje em dia. Então, temos então que os discursos sobre o objeto podem modificá-lo, que os saberes que compõem o campo comum da psicopatologia determinam modalidades de sofrimento de forma que não seria possível separar os sofrimentos e sintomas típicos de um contexto histórico-cultural da racionalidade diagnóstica onde se apresentam. Então, é o que o Lacan nos diz em algum momento, não temos razão nenhuma para pensar que os quadros nosológicos estão aí desde toda a eternidade e nos esperavam. Isso o Lacan diz no Seminário 1. Né? Eles não estão lá nos esperando, a gente inventa eles. Ou seja, o patos, em psicopatologia, diz respeito tanto às formas de sofrimento quanto às racionalidades diagnósticas, né? Onde esse sofrimento é pensado, né? Onde esse sofrimento é levado em consideração. Então, gente, se a gente leva em conta a diversidade cultural, a diversidade de sofrimentos e narrativas que são correlatas a essa diversidade cultural, como pensar em nosologias que tenham em seu horizonte uma pretensão universalista, que sobrevoam particularidades, regionalidades? Né? Quem, em termos de classe, raça e gênero, historicamente falando, inventa os diagnósticos ou descobre e classifica os tipos clínicos? Então, quero fazer agora uma última digressão, mais teórica, né? Peço desculpas se essa parte está meio maçante, mas me parece importante fazer essa crítica rigorosa e teórica a nosso próprio campo, pela obra do... Caiu a tampa. Por uma obra do filósofo e sinólogo francês chamado François Julian, que é autor do livro O Diálogo entre as Culturas, do Universal ao Multiculturalismo. Ele coloca uma pergunta crucial para nós aqui sobre o universal. Ele vai dizer, serve apenas para reconhecer uma totalidade constatada na experiência, ou seja, a gente vê que tudo é assim desde sempre e nomeia, ou nomeia um dever ser projetado a priori, né, uma coisa mais criadora. Então, ele vai propor para isso uma distinção entre a universalidade fraca e a forte. A fraca, a primeira, se limita à experiência e depende da comprovação de que algum fenômeno, até onde se pode observar, sempre acontece de tal ou tal forma. Então, basta aí um caso de exceção para atestar a falibilidade ou o limite da extensão desse universal. Por isso, fraca. Basta um caso para dizer que não existe, nem todo mundo é neurótico, psicótico ou perverso. Então, seria uma universidade fraca, depende da experiência. Então, há, por outro lado, o que se concebe como uma necessidade da razão e antes de qualquer experiência. Tá bem? Essa é a forte. Não importa o que se tenha observado até aqui, pois já se sabe que essa coisa não pode ser diferente. Ela deve ser assim e não é possível uma exceção. Por isso, vai ser universal forte. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela tem que somar 180 graus. E a gente nunca vai encontrar na nossa realidade um caso de um triângulo que contraria isso. Porque a gente nunca vai encontrar, vai chutar por aí um triângulo, porque eles não existem. A gente inventou eles, assim como a fita de Möbius e outros entes matemáticos, né? Então não há na nossa realidade coisas que vão contrariar essa lógica do triângulo e dos seus ângulos internos. Então, será que há na realidade alguma coisa que contraria a lógica das estruturas clínicas? Então, uma verdade no âmbito da matemática pura, que é tão objetiva quanto abstrata, e que influencia muito o Lacan e muita teoria das estruturas clínicas, embora esse termo não esteja na obra de Lacan, né? Então, uma teoria matemática abstrata ela não é passível de revisão devido a qualquer acontecimento mundano ou qualquer experiência. Ora, o mesmo não parece dar no campo das estruturas clínicas, uma convenção teórica a qual muitos reduzem uma psicopatologia psicanalítica. Então, pensemos em alguns exemplos no campo da psicanálise. Se a gente assume que o complexo de Édipo acontece na constituição de todo sujeito, esse sujeito universal, isso é constatado e comprovado na experiência do caso a caso, ou é uma hipótese a priori que cria uma escuta clínica? Freud não precisou escutar todo mundo para sugerir uma universalidade aí. Outra pergunta. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, como diz Lacan, né? Isso seria uma descoberta baseada na experiência, ele viu na clínica dele, ou seria, pelo contrário, uma invenção, uma hipótese teórica que antecipa a escuta clínica dele? O inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou, vejam só, todos os inconscientes até aqui conhecidos são estruturados como uma linguagem? Muito importante da gente pensar. Então, o universal forte, portanto, nas matemáticas, opera com abstrações objetivas, mas de forma rigorosa, tendo, sobretudo, uma função criadora, inventiva, e não descritiva de uma realidade estável e já dada. Se devemos situar as estruturas clínicas em alguma dessas universalidades, qual seria?
né? A gente tem que dizer assim, na fraca, a gente tem que constatar, olha, muitos clínicos durante muitas décadas que leem muito Lacan, têm visto que todos os pacientes de fato respondem a essa, então temos aí a clínica do caso a caso que soma, né, que vai comprovar na realidade da clínica, como se ela fosse uma observação pura, e o sujeito se estrutura assim. Né? Outra seria, não, isso é uma teoria que cria um crivo de escuta, acolhe certas coisas, deixa de fora outras. Tá? Então o Julian segue diferenciando aquilo que é universal daquilo que é uniforme. Se universal, esse universal forte, o da razão, se autoriza, surge da razão, o uniforme, por sua vez, o universal, ambos têm o aí, tá? Se autoriza como mercadoria, de acordo com o interesse da produção em cadeia, do que é menos oneroso, da facilidade, da funcionalidade, e ele difunde, assim, a semelhança, a forma única, uniforme. Então, o oposto do universal é o particular, o menor, ou regional, como quero pensar aqui. O do uniforme é o diferente. A uniformidade se opõe ao que é diferente. O particular se opõe ao que é universal. Então, ele vai dizer que no mundo contemporâneo, globalizado, a gente parece confundir o que é universal com o que é uniforme. Então, ele vai dizer, que funda o universal como universus, em oposição à dispersão do diversus, teria passado a funcionar como o do uniforme, que repete o mesmo, repete a mesma forma sempre. Então, ao contrário do universal, o uniforme não tem nenhuma preocupação com seu fundamento. Ele apenas replica aquilo que é regular. E pergunto aqui se não seria esse o caso da globalização dos diagnósticos baseados no DSM, que aliada à indústria farmacêutica e seu constante empuxo a verificar a hipótese do desequilíbrio químico como causa dos transtornos, e logo a promoção de medicamentos como uma terapêutica, digamos assim, maior. Então, a uniformização do sofrimento humano aí por interesses mercadológicos. Então, vemos aí a uniformização do sofrimento diminuindo o espaço de reconhecimento social das narrativas que podem articulá-lo e transformá-lo. Ou, como vimos anteriormente o Dunker afirmar, temos a produção de patologias baseadas em déficit narrativo. Bem, agora eu gostaria de entrar no faleiro para a gente finalizando, mas vi que o pessoal colocou algumas questões aqui. A senhorita L. Eu vou responder depois, pode ser? Senhorita. Beleza. Senhorita, não conhecia, eu vi a Camila Cabelo no Rock in Rio, agora eu fiquei com senhorita na cabeça. Bem, legal, Camila Cabelo, gostei. Mas vamos lá. Critico, finalmente, a ideia de uma diagnóstica, a histórica, oriunda, por óbvio, de um contexto histórico que, obrigatoriamente, deixa nela suas marcas. Tá bem, Ludmila? Também vi a Ludmila no Rock in Rio, outra Ludmila. Então critico a ideia de uma diagnóstica que se propõe a histórica, imune a tempo e espaço, mas que vem de um contexto histórico que, evidentemente, vai deixar marcas nessa sua racionalidade que se pretende, né, indiferente a isso. Então, coisas como incidência da lei simbólica, castração, diferentes assimilações da falta na estrutura, muito úteis para a psicanálise, claro, por calcadas numa lógica que estejam, elas miram um horizonte transhistórico e dizem respeito a modalidades do sofrer que não podem ser universalizados sem que, para tanto, sejam silenciadas ou marginalizadas determinações do sofrimento que são de outra natureza, que são as psicopatologias, digamos assim, menores. Bem, essa longa, mas eu quero acreditar que necessária digressão, foi para apontar aqui a necessidade, né, da ideia de regionalidade em oposição à universalidade, quando a gente quer criticar, né, o campo da psicopatologia. Nós vamos ao faleiro, conforme prometido, né? Vamos lá então. Alguém colocou, vamos sair daqui e comprar livros. Vamos lá, gente. Vamos ler o faleiro e outros autoras aí que estão finalmente sendo publicados ou publicados em maior volume e enriquecem muito os nossos debates, as nossas reflexões e a nossa vida. Então, o que acontece nos Supridores, o romance que concorreu ao prêmio Jabuti, que eu espero que todo mundo aqui tenha lido, se não leram, então a gente comprem agora e já comecem a ler imediatamente. Tá? Conta a história do Pedro e do Mar, que são os protagonistas, que são dois supridores do supermercado, que é o pessoal que repõe as prateleiras,
né? E eles ficam assim indignados com as condições materiais nas quais eles vivem, e eles montam, por ideia do Pedro principalmente, um esquema de tráfico de drogas com outros amigos depois, colaboradores, e fazem um sistema de distribuição totalmente equitativo do dinheiro recebido do negócio, onde as pessoas que trabalham com eles trabalham também assim, trabalham também junto com eles, não para eles. Então ninguém é explorado. E aqui Pedro e Marx. Marx é evidentemente uma alusão, né, ao Karl Marx, né, uma homenagem ao Karl Marx que ele faz. E o Pedro é uma espécie de alter ego do José Faleiro, que no final do livro a gente acaba descobrindo que ele é o escritor do livro que a gente está vendo. Né? Então, bem interessante. Bom, aqui eu vou pegar alguns trechos do livro, onde a gente vai ver, primeiro, o destaque do absurdo da realidade social deles, que às vezes vai dar numa desesperança, num apagamento do desejo, e às vezes nessa revolta que vai tentar buscar a quebra do ciclo, a quebra da estrutura social, a quebra das condições materiais ali, através de uma infração. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Em algum momento, um narrador diz, uma criança de família pobre, pensava, tinha tantos sonhos quanto uma criança de família rica, mas, ao contrário desta, ia sepultando-os um a um ao longo dos anos, conforme ia amadurecendo e percebendo que apenas fazer por onde não passar fome já era uma tarefa bastante difícil, que a luta constante para não cruzar a fronteira de sua classe social com a dos mendigos já era árdua e desgastante. Depois, até mesmo a vontade se fora, por isso eu digo desesperança, apagamento do desejo, algo assim. Vendo que não realizava sonho algum, Pedro abandonara o hábito de sonhar. Mas depois, né, vamos ver outra reação do Pedro. Agora vamos para esse trinômio, né, que é o absurdo, se dá conta da injustiça social e do ciclo que vem desde antes, que vem dos seus pais, dos seus avós, né, da revolta interna e depois a infração. Aqui vou ler vários trechos, alguns são da boca do Pedro, outros do Marx, alguns dos narradores, ou dos narradores, supridores, enfim, mas né, vou trazer aqui. Mas Pedro já estava familiarizado com imperfeições, como todo pobre que se preza, ainda que não se considerasse merecedor delas, como todo pobre que se despreza. Às vezes, avaliando tudo quanto lhe girava em torno, apanhava-se espantado com a quantidade de coisas que causavam-lhe descontentamento. O ônibus lotados, as roupas surradas, os cigarros vagabundos, as insuficiências de coberta no inverno, a falta de um ventilador no verão, o cheiro horrível de esgoto no quintal, etc, etc. Ele diz, nada é perfeito, tudo bem, diz o ditado. Acontece que na vida de Pedro nada era sequer minimamente razoável. Ele segue, em outros momentos. Seus bisavós tinham sido pobres a vida inteira, seus avós tinham sido pobres a vida inteira, seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Então, o ciclo do absurdo. Todos os seus ancestrais tinham trabalhado muito ao longo da vida. Tinham pertencido à classe social que mantinha a merda do país funcionando. E sempre foram pobres. Era porque devia haver alguma coisa errada. O erro talvez tivesse sido respeitar demais a lei. Tudo bem, o ciclo de pobreza terminaria nele. Ele se tornaria rico. Então ele monta um esquema para traficar. E diz em algum momento, eu já vivi no mundo real por tempo demais. Já vivi essa merda desse dilema de ter que escolher entre ser bandido ou ser escravo por tempo demais. Já remei contra a correnteza tempo demais. Chega, está na hora de delirar nas coisas boas um pouquinho, que eu também sou filho de Deus. E, mais uma citação do Pedro, ele diz, não, mano, eu nunca quis ser traficante, mas eu também não queria o que estavam me enfiando goela abaixo, a vida fodida que eu tinha. É especialmente interessante a gente pensar nisso, porque não raro, né, analistas são formados num meio, ou a partir de uma doutrina que vai prezar a responsabilização subjetiva sobre tudo. Né? Como você é responsável por aquilo que lhe acontece? Outros lacanianos vão ter uma estratégia mais assim de, não existe responsabilidade subjetiva, é da impessoalidade das manifestações do inconsciente que estamos falando. Né? Mas, de toda forma, são ambas estratégias assim que
que são pensadas, a meu ver, em um contexto social onde a realidade material é bastante... não entra na clínica, é como se não entrasse. Né? Então, muito interessante a gente pensar. Mas, bom, quero seguir aqui antes de tergiversar, vou falar disso no final, com a quebra do ciclo que o Faleiro propõe aí nos supridores a partir da infração. Em algum momento eles conseguem ganhar dinheiro, o tráfico traz aí uma vida, não era depressão, era capitalismo. Não, o tráfico traz uma vida mais decente para as pessoas que estavam trabalhando nisso, de modo que agora elas tinham acesso a estudo, acesso a comida, uma série de coisas que antes eram muito difíceis ou muito escassas. Né? Então, em algum momento ele vê que a mãe dele pode se aposentar. A mãe dele, que sempre trabalhou demais, agora poderia se aposentar, e aí ele representa assim a quebra do ciclo. Estava livre para assistir a novela à tarde, tomando chimarrão. Estava livre para comer bergamotas ao sol. Coisa muito importante para nós gaúchos, comer bergamota no sol. Bergamota, sei lá, mexerica, tangerina, não sei. Bom, fofocando com os vizinhos, estava livre para descansar e viver. Descansar e viver por si mesma. Descansar e viver por seus finados pais. Descansar e viver por seus finados avós. Descansar e viver por todos os que tinham vindo antes dela naquela família e que tinham morrido velhos e calejados sem conhecer aquela sorte de poder, um dia simplesmente parar de trabalhar para descansar e viver. Bem, gente, esses são trechos dos supridores que eu achei muito, muito potentes, assim. Agora, vamos aquecendo com algumas questões, assim, antes de alguns trechos do livro de crônicas, né, Mas em que mundo tu vive, que começa com uma crônica intitulada Em que mundo tu vive? Que diz respeito a trabalhadores que estão destruindo uma casa à mão, só com martelos, sem nem marreta, por comando de um arquiteto ou engenheiro que eles vão chamar de alemão. Era um emprego terrível, né, mas o protagonista aí, que é o narrador, que é o faleiro, de certa forma, ele aceitou por necessidade, para não passar fome. Ele diz em algum momento, a gente estava ali fritando no olho do sol, lavado de suor, daí me chega aquele filho da puta daquele alemão e fica lá na volta, só olhando que nem um peru. Nós, louco de fome, louco de sede, louco de cansado, louco de tudo, e ele ali na volta bem belo, com um caldo de cana bem gelado numa mão e um pastel bem quentinho na outra, e nós só sentindo o cheiro. Acaba o dia, claro que não fizemos nem cosquinha no casarão, lembrando, eles estavam com martelinhos tentando derrubar um casarão. Lá vou eu me explicar para o homem. Tu vê, né, chefe, não deu para fazer muita coisa, porque sem marreta fica ruim, mas mais uns 3 dias, 4 no máximo, o casarão já era, pode ficar tranquilo. E aí o alemão, no maior desplante, me olha e diz, não, tudo bem, nem esquenta. Amanhã vem a retroescavadeira e derruba isso aí no minuto. Eu só pedi para vocês irem derrubando hoje para não ficarem sem fazer nada o dia inteiro hoje. E depois, né, outro personagem aí diz, mas que loucura é essa? Se a máquina vai derrubar o bagulho, passei o dia martelando essa porra pra quê? Sou palhaço, por acaso? E o alemão, o cara que comandava a obra, ali o arquiteto, o engenheiro, com aquela voz anasalada, ele goza muito do sotaque anasalado do porto-alegrense, que é este que vocês estão escutando. Ele diz assim, vem cá, tia, mas em que mundo tu vive? Vocês já estavam aqui, eu ia ser obrigado a pagar o dia de vocês de qualquer jeito, e não tinha outra coisa para fazer. Tu achou que eu ia te pagar para passar o dia inteiro sentado, é? Bom, acaba o horário de trabalho deles, tem outros vários trechos, Maria Aparecida, né, que são assim, então termina o horário de trabalho deles, e eles estão se preparando para sair, e eles estão com a roupa e tal, de ir embora, e aí ele escreve que acontece o seguinte, tão logo estávamos prontos para ir embora, a carreta chegou. Desnecessário comentar que nem por um segundo passou pela cabeça do alemão mandar a carreta ir embora e voltar no dia seguinte. Ao contrário, bastou o veículo aparecer e buzinar, lá estava ele com a maior boa vontade do mundo, fazendo às vezes de flanelinha. Tornamos a colocar as roupas de trabalho e nos pusemos a descarregar a carreta, levando saco de cimento após saco de cimento até o local que o alemão achava melhor, que era do outro lado do terreno, né, o lugar mais afastado possível. E aqui ele se dirigiu ao leitor. O leitor, por acaso, já carregou cimento? Algo curioso a respeito disso. Quanto mais sacos se carrega, tanto mais parece pesar cada um deles. E termina assim.
Até hoje imitamos aquele alemão nas mais variadas circunstâncias. Eu, por exemplo, tenho ímpetos de imitá-lo quando aparecem os progressistas de meia tigela, os intelectuais de Araque, que não sabem da missa metade, que não fazem a mais vaga ideia do que as pessoas passaram e sempre passaram em Porto Alegre, e que se surpreendem com o fato da ascensão fascista dos últimos tempos ter sido amplamente apoiada na capital gaúcha, só porque era aqui que aconteciam as cirandas do Fórum Social Mundial. E daí ele termina o livro dizendo: vem cá, tia, mas em que mundo tu vive? Tu acha que uma cidade vira fascista da noite para o dia? Em que mundo tu vive? Outras crônicas ainda, eu quero, assim, já em vias de finalizar, acho que eu separei mais trechos do Faleiro do que deveria devido ao tempo, mas vamos lá, estamos aí, né? Então tem uma crônica muito importante chamada Uma Vitória da Tua Gente, que ele conta do recorrente encontro dele com um senhor de idade que ele encontrava nos trajetos dele, onde a gente vê de novo uma espécie de tomada de consciência sobre a estrutura social na qual ele se insere, que é reproduzida de geração em geração e que não permite saídas. Então ele diz: uma vez ele te contou que quando era jovem, morava na Lomba do Pinheiro, ajudou a construir alguns dos prédios da URGS, do campus do Vale da URGS. Lembra que tu sentiu quando ele te falou aquilo? Foi um soco na boca do teu estômago. Tu quer fazer letras na URGS um dia, não quer? Era o sonho do Faleiro, né, quando escrevia isso. Mas a verdade é que tu conhece mais morador de rua igual a ti do que gente formada em letras igual a ti. A verdade é que tu mora no mesmo bairro que aquele senhor já tinha morado um dia, e tu já foi peão de obra exatamente como ele já tinha sido um dia, e tu inclusive já trabalhou na construção de um galpão no campus do Vale também, no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aqui. E foi assim naquela noite, ouvindo aquela história, que tu sentiu surgir dentro de ti esse medo que não te deixa em paz até hoje, essa tristeza que nunca mais foi embora, essa revolta eterna. Naquela noite, aos 20 e poucos anos, tu nasceu. Então, vejam, né? O cara sonha em estudar letras na URGS e se dá conta que todo mundo que ele conhece vai, no máximo, fazer obra no campus, mas não frequenta, né? De novo, um ciclo do qual ele não pode sair. Aqui onde eu estou, daqui eu não posso sair. Outra crônica, que eu quero resumir rapidinho. De Volta ao Campus, é o nome da crônica. Aí ele conta a experiência dele de frequentar o campus da URGS, onde sonhava cursar letras, mas ele frequentava na condição de ajudante de pedreiro que ajudava a construir um galpão. Por isso ele diz: encontrei um cara que, como eu, ajudou a construir um galpão lá no campus do Vale. A distância entre a Lomba do Pinheiro e a URGS, embora geograficamente considerável, é principalmente social, né, na obra do Faleiro, e representa a insuportável distância entre o pobre e a educação, a arte, as condições materiais para uma vida digna, coisa muito acentuada. Em algum momento ele vai dizer, por exemplo: eu e os meus permanecemos tempos demais sem direito a isso, sem direito a nos identificarmos com as pessoas que fazem arte, sem direito a entender a arte como possível também para nós, sem direito a acreditar que a vassoura pode ser trocada pela caneta. Ele fala porque ele fica assim surpreso quando ele descobre que na cidade tem vários eventos culturais gratuitos que interessam ele, mas simplesmente ele não tem como chegar a esses eventos, ou não tem força física para chegar lá. Então, encurtando aqui um pouco, gente, né, ele fala bom, eu vou encurtar depois, esse aqui eu não quero encurtar, desculpa. Ele vai dizer aqui: conforme sabemos, uma das funções do ajudante de pedreiro é ele comprar o refrigerante do meio-dia. O pedreiro paga e o ajudante vai comprar. Desde que o samba é assim. Então, toda manhã, por volta das 11h30, eu abandonava a pá e a betoneira, ele estava construindo o galpão lá no vale, e ia comprar uma coca. Eu ia comprar lá em cima, no topo da lomba do campus. Era lá em cima que eu tinha que ir, lá onde ficavam os prédios, lá onde havia manada de alunos. Prestem atenção, estudantes universitários. Era lá que eu tinha que ir comprar o refrigerante, no meio dos universitários. Durante alguns meses eu fui o guri todo sujo de argamassa, usando uma havaianas remendada com um prego, que aparecia caminhando no meio dos alunos, indo comprar refrigerante. Durante alguns meses, reparem na recorrência do durante alguns meses, né, denotando-se um sofrimento contínuo, progressivo. Durante alguns meses eu fui o intruso que andava encolhido, com vergonha, por entre os prédios da URGS. Durante alguns meses eu fui o pobre diabo que passava por ali, que imaginava, com razão ou não, ser o alvo de toda e qualquer gargalhada que soasse a sua passagem. Durante alguns meses, toda manhã, perto do meio-dia. Quando o galpão finalmente ficou pronto, eu dei graças a Deus. Creia-me, leitor, não existe ambiente mais hostil para um pé rapado do que o ambiente acadêmico. É impossível ficar à vontade. Ele vai dizer: todo mundo é tão diferente de nós, enfim. Eu fico pensando, né, se estudantes universitários se sentiriam surpresos ao saber
que o ambiente, principalmente das universidades federais, onde todo mundo fica, né, tão à vontade, é tão, assim, hostil, né? Mas, bom, várias coisas para a gente pensar aí. Finalmente, né, ele fala do texto, eu entendo, ele fala na crônica sobre a experiência dele de começar a estudar no EJA, que é a Educação para Jovens Adultos, que fica no campus do Vale, onde ele construiu o galpão, onde ele gostaria de cursar letras. Né? Então, nessa crônica, o nome da obra, Eu Entendo Quem Desiste. Todos livros de crônica desse aqui, mas Em Que Mundo Tu Vive? Todas crônicas desse livro aqui. Então, nessa crônica, Eu Entendo Quem Desiste, ele coloca uma foto tirada por ele mesmo, que ele faz questão de colocar na crônica. Ela demonstra a distância entre a Lomba do Pinheiro e o Campus do Vale, da URGS, onde fica o colégio de aplicação e onde ele começa a cursar o EJA em janeiro de 2019, para concluir o ensino médio. Ele fala da sua preparação para enfrentar caminhadas de 2 horas de ida, mais 2 horas de volta, né, com sol, com chuva, etc., sem dinheiro para passagem, né, e fala da curiosa situação do ônibus C98, que, segundo o próprio cobrador, passa quando passa, que é o ônibus que deveria ligar a Lomba do Pinheiro ao Campus do Vale, ou seja, ligar a periferia com a universidade. Esse ônibus não existe ou passa muito raramente. Acontece que os ônibus que ligam a Lomba do Pinheiro às regiões centrais, onde as pessoas trabalham, esses passam toda hora. Né? Ele fala isso. Então ele diz, não temos direito à cidade, temos apenas o direito de trabalhar nela. Então, em outras crônicas, ele escreve sobre essas e muitas outras dificuldades, esse deslocamento, que é muito importante, né? O perigo de ser confundido por algum traficante com um rival e por isso ser executado por engano, coisa nada incomum, ele cita vários casos onde isso acontece, ou de simplesmente, o que é pior, ser abordado violentamente pela polícia na volta para casa, também nada incomum. Ele diz, quase estou chegando em casa, ouço o som de noite, ouço o som de uma moto nas minhas costas, o frio na barriga atinge o auge, puta que pariu. Será que é hoje? Sobre isso, ele cita um trecho da Sueli Carneiro, num texto chamado Negros de Pele Clara. Ela diz, e ele repete, né? Ele cita, o que esses jovens negros de pele clara sabem pela experiência cotidiana é que o policial nunca se engana, sejam eles mais claros ou escuros. Então, fecha aspas, né? Então, ele faz a promessa para ele mesmo de não mais se privar de uma educação formal, e no final de uma crônica ele diz, olha, eu nunca mais vou voltar lá na URGS, a não ser como estudante de letras, e depois ele refaz a promessa e diz, não, só volto lá na universidade se for como palestrante. Né? Então, fica a dica para a próxima edição do congresso aí. Chame o faleiro. E aqui, gostaria de terminar, claro, Jefferson Tenório, que ganhou com Avesso da Pele o Jabuti, na mesma edição no qual o faleiro concorreu. Né? Importante, se eu não me engano, Jefferson Tenório. Bom, mas enfim, vamos lá. Então, reflexões finais. Seriam os limites da teoria e da clínica psicanalítica os mesmos limites socioeconômicos que separam os indivíduos que têm condições de se formarem psicanalistas daqueles que não o têm? Dito de outro modo, o recorte social dentro do qual majoritariamente se situa, dentro do qual existe a psicanálise, produz também um recorte epistemológico? Né? Em nome de uma psicanálise maior. Cadê a menor? Né? Então, uma música dos Racionais, chamada Da Ponte Pra Cá, que o faleiro cita também numa crônica. Jardim Rosana, Três Estrelas, Imbé, Santa Teresa, Valo Velho e Dom José. Parque Chácara, Lídia, Vaz, Fundão, muita treta para Vinícius de Moraes. Então, após a menção a várias regiões periféricas de São Paulo, aparece em oposição Vinícius de Moraes. Eu fui pesquisar um pouquinho. Talvez isso tenha a ver, né, com a pequena parcela turística, porque tem duas explicações, porque Vinícius de Moraes a ver com zonas periféricas de São Paulo. Né? Então, talvez isso tenha a ver com a pequena parcela turística e burguesa do Rio de Janeiro, que o poeta e cantor aborda, né, criando uma imagem específica e romantizada da cidade, o Rio de Janeiro, né, que é Rio de amor, só felicidade, Ipanema, coisa e tal. Né. Todavia, porém, ou seja, o Rio de Janeiro do Vinícius de Moraes não é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro maior, chamemos assim. Né. Talvez provavelmente não, Lorena, é verdade. Talvez, porém, muita treta para Vinícius de Moraes, né, seja a menção à Praça Vinícius de Moraes, que fica na própria São Paulo, que é frequentada pela
classe média alta. Né? Então, assim, sendo Mano Brown provavelmente ele fez um trocadilho aí, sabendo dessas coisas, e sempre fez alguma poesia aí, né? A Praça, Vinícius, mas também Vinícius de Moraes, então esse equívoco ele é rico. Bem, o que o Faleiro afirma quando ele cita esses versos, por sua vez, é que nesses versos ele diz o maior poeta brasileiro de todos os tempos, que é o Mano Brown, para ele, denuncia, abre aspas, a absoluta inaptidão da tradição literária brasileira para tratar dos assuntos realmente pertinentes ao povo deste país. Então, o alcance da intelectualidade do burguês branco, como a maioria dos analistas, seria correlato aos limites da sua realidade social. Então, gente, fazer uma psicanálise, formar-se psicanalista não são coisas universalmente acessíveis. Isso se dá por diferentes razões. Uma delas tem a ver com o que a gente chama de elitização. A psicanálise estaria apenas ao alcance das classes mais ricas. Isso já foi criticado e no contexto brasileiro a gente tem exceções produtivas, né, que eu quero dizer. São numerosos exemplos de instituições psicanalíticas, muitas delas ligadas a universidades públicas ou privadas que oferecem atendimento psicanalítico a preços diferenciados ou mesmo gratuitamente. Debates sobre políticas afirmativas em instituições psicanalíticas têm ganhado força e algumas delas já estão sendo implementadas. Não sei se bem ou mal, mas é um início. Não se trata apenas de ampliação e popularização do acesso à formação psicanalítica, mas também da diversificação dos lugares de fala que dela participam e que podem transformá-la. E aqui, né, termino com apenas um trecho de uma entrevista do José Faleiro, que, dado o momento pelo qual passamos, vésperas de eleições, acho importante lembrar. Né? Então, só para retomar muito brevemente, então o recorte, né, que tem a ver com quem pode se formar psicanalista ou não, diz respeito também a como a própria teoria psicanalítica vai se formando, do que ela dá conta, do que ela não dá. Quem que ela inclui, quem e o que ela inclui, e quem e o que ela exclui. Bom, aqui eu me retiro, um exercício que me cabe fazer cada vez mais, com um trecho, né, de uma entrevista a José Faleiro, é a última coisa. Acredito que tudo passa por políticas públicas. Ficar esperando que os brancos ricos, os donos das editoras e os editores se interessem pela literatura produzida por pessoas que não se parecem com eles, que não têm a mesma origem e experiência social, isso é desfazer a estrutura de poder com uma lixa, superficialmente. E tudo bem, isso não deixa de abrir espaço para a chamada literatura periférica. Tanto é que aqui estou eu, editado pela Todavia, é o nome da editora. E mesmo nesse caso, observa-se a importância das políticas públicas. Esses donos de editoras e editores brancos e ricos só se interessam pela chamada literatura periférica porque isso virou pauta no debate público. E isso só virou pauta por causa das pessoas que entraram nas universidades nas últimas 2 décadas. E essas pessoas só entraram nas universidades por causa de políticas públicas. Boa noite, muito obrigado. Professor, boa noite, professor. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer por esse momento tão enriquecedor que o senhor trouxe para nós. A reflexão, né, da arte que imita a realidade, né? E, como o senhor falou, um momento que chocou bastante, não acho não somente a alguns que estavam comentando, a mim também, a maneira explícita como o José Faleiro deixa muito claro, né? Como se choca com a situação social, né? E o seu comentário muito enriquecedor, me mostrando como a psicologia pode trabalhar para mostrar como a gente sofre. E uma parte que me chocou muito foi quando você falou que as pessoas não conseguem explicar de onde vem seu sofrimento. Isso aí mexeu comigo, porque isso é um fato e muitos não conseguem diagnosticar. Né? Sabe que tem um sofrimento, ele está ali, mas não conseguem explicar de onde é que ele vem. Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor permite perguntas. Claro, Se o senhor por tem favor. tempo, né? Se alguém tiver perguntas a fazer a mais, né, ao professor, foi excelente toda a sua explanação, mas alguma pergunta mais direcionada, alguma coisa, por favor, ou levante a mão, né, clicando no símbolo da mãozinha, ou até mesmo aqui nas perguntas do chat. Pode ficar à vontade, pessoal.
Pelo chat tem bastante coisa, professor, bastante coisa mesmo. A senhorita Elia, a Ludmilla, ela traz ali o exemplo do picho, né? Perguntou se pode ser pensado como uma linguística menor. Gostei da ideia, né? Um exercício menor, um exercício arquitetônico menor, numa arquitetura maior. Só posso subscrever, acho muito interessante a tua questão. Não sei se poderia elaborá-la. Como estava falando, né, a questão da minoridade, tal qual ela era no Deleuze-Guattari ou em outros autores, acho que ela é muito potente e muito importante para a gente ter uma crítica a respeito do que é hegemônico, como isso se estabelece, a quem isso serve, né, qual o contexto sócio-histórico que produz e o que inviabiliza, e assim pensar em como dar lugar para isso né, aquilo que é marginalizado e que pode irromper na forma de um picho, na forma de uma literatura periférica, né, e assim por diante, coisas que não só dão uma visão mais rica da nossa realidade social, também mais complexa, né, mas causam assim desalojamento que eu acho que são importantes, fundamentais, né? Mas bom, abro aí para os demais também. Alguém a mais gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Vitor Hugo Trisca? Poliana, o livro do François Julian se chama... Puxa vida, eu abri a boca aqui para dizer e se me escapou. O diálogo entre as culturas, do universal ao multiculturalismo, o diálogo entre as culturas. François Julian. Eu vou colar aqui também. Problema importante para os franceses, né, que se avém muitas questões de xenofobia, enfim. Como Lorena... Depois o Theo. Pode falar, Lorena. Lorena, Fica à por favor. vontade. Boa noite, professor. Muito bom te ouvir, né? Toda a tua explanação, assim, trazendo a questão do faleiro. Mas eu tenho uma provocação para te fazer em relação à literatura menor, né? Você pontuou muito bem os 3 pilares, trazendo o Deleuze e o Guattari, né? E a minha questão, que eu anotei aqui, é em relação à literatura do José Faleiro e de outros autores e autoras marginais ou ditas marginalizadas, né, deixarem de ser menores, uma literatura deixar de sair desse nicho, desse olhar, que na verdade é um olhar crítico, né, é o olhar crítico que aponta para essa literatura e diz que ela é menor por diferentes questões, tanto sociais, editoriais, lugares do dizer, né, questões vinculadas ao social. Mas o que me provocou no início da tua fala, depois, porque eu sou da área da literatura especificamente, né, da história da literatura, então o início assim da tua fala, eu falei, nossa, acho que é por aí. Mas aí no final me senti provocada por isso, né? Será que em algum momento a literatura ditas marginais ou marginalizadas deixarão de ser menor? E a partir de qual olhar tu achas que isso é possível ou não? Enfim, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Pois é. Aí a gente teria que estar mais de acordo, né? O que é deixar de ser menor? Porque dentro de um certo ponto de vista, né? Bom, o Deleuze-Guattari falam, grande revolucionário somente o menor. Como assim, bom, quem deixa de ser menor perde assim uma certa potência literária. Mas sabe, eu fiquei provocado, Lorena, principalmente assim, né? Acho que são boas as perguntas que provocam.
a pensar também digo assim, no meu lugar de dizer o que é uma menor ou maior, né? Porque o que a Batalha coloca ali de algum momento, os especialistas, né, que vão classificar, né, sempre uma leitura crítica do outro, que coloca como objeto de estudo e não como sujeito que participa ali, né? Então, fiquei pensando muito num relativo paradoxo, né, de eu não periférico e etc e tal, né, trazer o faleiro, porque quando o que eu quero é dar voz a ele e não a mim mesmo. Mas, bom, né, temos esses paradoxos, impasses aí sobre os quais trabalhar e que eu acredito que são produtivos. Mas não sei se entendi direito a pergunta, como uma literatura pode deixar de ser menor. Olha, por enquanto, eu acho que o que a gente deve permitir, continuar permitindo, explorando, é a entrada, né, dessas narrativas, desses saberes, dessas experiências em campos onde até então elas não estavam. Por exemplo, na bibliografia, nas cadeiras acadêmicas, né, onde, como falei, fiz questão de terminar por ali, onde uma mudança que eu quero acreditar que ainda é incipiente, que é inicial, que ainda vai ser muito mais profunda e muito mais produtiva, começou com as políticas públicas das cotas e das ações afirmativas, enfim, e isso muda o que se lê, muda quem lê, e certamente isso vai produzir, né, acredito eu, uma transformação no conhecimento, em como o conhecimento é produzido. Por isso falei de epistemologia, né? Então, não sei se a questão é deixar de ser menor no sentido de potência, mas talvez deixar de ser marginal, né? Interessante, né? Algo que é menor e pode ser revolucionário, deixar de ser marginal no sentido de excluído e poder aparecer. Então, inclusive, a indicação do Faleiro e de outros, ao Prêmio Jabuti também, acho que são consequências, mas também ações que provocam e devem provocar isso. Então, as políticas públicas, mas também ações afirmativas no nosso dia a dia, em outras situações, acho que são práticas importantes para que, te respondendo assim, da maneira que posso, né, que o menor não precise ser maior, hegemônico, não, mas que possa seguir sendo revolucionário, mas estando na linha de frente, não só atrás, né, marginalizando. Alguém mais gostaria de fazer perguntas ao professor Vitor? O Teodoro escreveu ali no chat, posso responder, Diógenes? Sim, por favor, professor. O paralelo entre o absurdo do Faleiro e o que aparece no Camus, né, onde esse divórcio entre o homem e sua vida, entre ator e seu cenário, aquela história que se dá um grito, né, para os céus e vem um tremendo silêncio. Então ele diz ali, enquanto Camus localiza a gênese desse sentimento na falta de sentimento do mundo, o absurdo em Faleiro me parece ganhar uma nova camada, pois surge da negação do sentido, promovido exatamente por essa estrutura social e o modelo capitalista. Exatamente. Né? Eu acho que é uma nova camada do absurdo, não sei se conversa, se acrescenta, se confunde, enfim, com a do Camus, mas é importante lembrar que eles falam de lugares muito diferentes, né, geograficamente e tal, mas eu acho que é um diálogo super importante, Teodoro, porque eu sei que lê bastante, estuda, é ligado aí na filosofia e um aluno de primeiro semestre, super diligente colocando essas questões, eu confio em ti para levar adiante isso aí. Alguém mais gostaria de fazer outras perguntas ao professor? Professor Vitor Trisca, eu agradeço demais por toda a sua gentileza, estar conosco, compartilhando esse tempo conosco. Muito obrigado por tudo. Foi um momento de aprendizagem para todos nós. E em nome do professor Dr. Hermano de França Rodrigues, do grupo LIGEPSE, na UFPB, e de todos que estão envolvidos, agradecemos a você e a todos que estão até agora aqui. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, Diógenes, demais participantes aí do LIGEPSE e outras instituições organizadoras. Foi um prazer estar com vocês.